Os dízimos e as ofertas podem ser entregues na secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues na secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, aos irmãos, às irmãs das Igrejas Filhas também, a você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos hoje em menor número presencial aqui, acho que até porque muitas mamães resolveram aproveitar o sol do domingo para lavar um pouquinho de roupa que estava lá no guarda-roupa durante esse tempo de chuva, né? E tantos outros motivos para não estarem aqui presencialmente, mas com certeza estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? E também teremos também a oportunidade de estarmos congregados novamente às 6 horas da tarde. Estou muito feliz nessa manhã por cada um de vocês, e especialmente pelo tio Nelson, amado tio Nelson, glória a Deus, muito bom ver o senhor aqui, a dona Helenir, família. Então, irmãos, o Dudu, a Aninha, o Vitor, a Alice, Deus abençoe cada um de vocês e possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Hoje nós temos um tempo bom para ministrar a palavra e eu tenho tido a vontade, ao longo desses últimos tempos, de trazer uma mensagem não temática, mas expositiva, abrindo a Bíblia e trabalhando um determinado texto. E acho que hoje é uma grande oportunidade para a gente fazer isso aí. Eu gostaria de estar incentivando você a sempre ter a sua Bíblia perto de você e a tirar sempre, todos os dias, um tempo para leitura e análise da palavra. As crianças podem então para o ministério para crianças. E muito bem, o que eu estava falando? Isso. Queria incentivar você que está me ouvindo, você que está na sua casa também, a ter uma Bíblia, se possível, uma Bíblia de estudos. Porque há momentos na nossa vida, e nós veremos nesse texto que nós vamos compartilhar hoje pela manhã, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, se você por acaso trouxe sua Bíblia, ou ainda que ela seja no celular também, assim como muitos de nós usamos, nós vamos ver a história de um homem, Nicodemos, e a Bíblia fala algumas coisas a respeito desse homem, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 16, e analisar tudo aquilo que Deus fala através de cada uma dessas palavras. Mas nós perceberemos ao longo dessa leitura, e depois discorreremos sobre isso, sobre uma necessidade minha e sua, de pensar um pouquinho com a nossa mente, com o nosso cérebro, que haverão dias em que, ainda que tenhamos muitas referências para nos ajudar, mas as decisões terão que ser nossas. E sendo nossas as decisões sobre a nossa vida, o preço a ser pago pelas decisões nossas, ele haverá que ser pago por mim e por você. A Bíblia conta aí no Evangelho de João, no capítulo 3, eu gosto muito de pregar sobre essa passagem, porque ela nos remete a uma dúvida religiosa e a um erro religioso também, e que durante muito tempo, antes de me converter, antes de ter essa relação com as Escrituras, eu também andei à noite, sabe, irmãos? Porque aí começa dizendo assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que
Ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma maneira, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, preste atenção nisso, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém. Irmãos, irmãs, você que está me ouvindo, é uma passagem muito rica que nos traz muitas informações, muitos ensinamentos. E essa passagem ela vai tratar de uma conversa entre o autor da vida, o Messias, o enviado de Deus, e um homem muito religioso, muito piedoso, um homem bom, um mestre. A Bíblia diz que esse homem, olha só, esse homem no verso 1, traz algumas características dele, diz: havia um fariseu. O fariseu é um tipo de religião, um segmento religioso que surgiu ali por volta do 2º século antes de Cristo e acabou sumindo ali antes ainda de terminar o 1º século depois de Cristo. Era um povo que se propunha, isso é importante nós entendermos, a uma obediência irrestrita a formalidades, obediência irrestrita a, como nós poderíamos dizer, a regras religiosas. Então, por fora, eles eram homens praticantes do jejum, da lei, do ensino. Eles eram mestres e gozavam de um conceito na sociedade, depois você pode pesquisar sobre isso aí, um conceito maravilhoso. Um fariseu era quase que um santo.
aos olhos de muitos, como sendo um santo. Esse era o personagem a quem as Escrituras Sagradas se refere. Ele não era um homem qualquer que levava uma vida comum, que se amoldava aos, entre aspas, pecados do mundo. Pelo contrário, ele era um homem de viver na sinagoga, de estudar, de buscar, de orar, de jejuar. Essa é a primeira característica desse homem. E não somente ele fazia parte de um grupo, porque a Bíblia diz que havia um fariseu, então ele era fariseu, ele tinha um nome determinado, então ele, com certeza que ele gozava, ele individualmente, gozava de um prestígio entre a sociedade. E a Bíblia diz, uma autoridade entre os judeus. Na Bíblia, na tradução revista e atualizada, revista e corrigida, vai dizer que ele era um dos principais dos judeus. Nós não estamos falando aqui do Horácio. Não. Estamos falando de um homem que tinha uma convicção formatada na mente dele. Mas nós perceberemos alguns detalhes aqui ao longo das características desse homem, que podem nos ajudar a compreender a nossa própria existência. A Bíblia diz que esse homem foi ter com Jesus de noite. Quantos leem isso aí? Diga amém. Amados, a noite chega para todo mundo. Chega. Há um momento na nossa vida, seja ela espiritual, pessoal, conjugal, profissional, familiar, na saúde, em que nós enfrentamos uma noite. Se você já enfrentou uma noite na sua vida, levante sua mão, deixa eu ver. Nós enfrentamos as noites, irmãos e irmãs. E quando nós enfrentamos a noite, essa noite ela pode produzir dois tipos de pessoas, no mínimo. O primeiro tipo de pessoa que a noite pode produzir, se você está entendendo o exemplo, a analogia que eu estou fazendo, a noite pode produzir uma pessoa que venha a sucumbir, a morrer, a retroceder, a perder, a desanimar. A noite pode produzir isso. Algumas pessoas, diante das dificuldades, e quem sabe eu também, muitas vezes na minha vida, diante da noite, eu me vi destruído e recuei, sem compreender que o próprio Pedro nos diz na primeira carta dele, que nós somos submetidos a todo tipo de provação. E há uma provação que ela vem à noite. Por que ela vem à noite? Porque, irmão e irmã, você talvez não tenha sofrido, mas eu já sofri muita dor de dente à noite, é terrível. À noite as coisas ganham uma dimensão diferente. À noite nós acordamos com um problema e ele se torna maior, 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 e o horizonte vai se nos fechando diante de nós. A noite muitas vezes é uma péssima companheira minha e sua. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo isso apenas de uma maneira teórica, porque nos últimos dias eu tenho enfrentado noites. Você pode conversar com a minha mulher que ela vai dizer isso para você. Às vezes eu me pego durante a madrugada e eu acordo preocupado,
com algum assunto e aquele assunto vai ganhando uma dimensão na minha mente. E nós vamos formando possíveis horizontes, em que, se não há uma intervenção dos céus, nós podemos, inclusive, até tentar contra a nossa própria vida. É uma verdade que eu estou falando para vocês, irmãos e irmãs. Nicodemos era um homem preparado, religioso, bom, amigo, famoso. Nicodemos era um homem que em qualquer lugar que ele chegasse, ele era reverenciado. Nicodemos era um homem que, se ele chegasse em qualquer lugar com o carro dele, é claro que naquela época não existia carro, mas numa tradução ultramoderna, revista atualizada, corrigida, consertada e cheia de heresia, mas se ele chegasse num restaurante, eles iam escolher para ele o melhor lugar. Mas todo o sistema que o envolviam não pôde protegê-lo contra a noite. E deixa eu te falar uma coisa, a noite a que eu me refiro, eu não estou falando aqui do tempo necessariamente, mas a noite a que eu me refiro é o momento na vida em que eu e você devemos ter muito bem definidas a nossa condição em Deus, conhecer profundamente o Deus a que nós servimos, porque essa será uma grande ferramenta. Era noite para Nicodemos. E ali naquele momento ele precisava ter a convicção própria. Eu estava conversando há pouco com o pastor Elton, e ele relatando algumas situações em que ele atendeu as pessoas durante aquela crise aguda da Covid, onde muitas pessoas foram a óbito. E muitas pessoas que foram por ele acompanhadas e ajudadas, tiveram que, ainda que tivesse ao lado dele o pastor Elton para ajudá-lo, para orar, para cuidar, mas essas pessoas tiveram que ter a convicção própria também, para que não caminhassem nem pensassem dentro do cérebro dele. Por muitas vezes na minha vida, eu acordei pela madrugada e eu não podia ali de madrugada ligar para o pastor Carlos para pedir para ele para ir na minha casa, impor as mãos sobre a minha cabeça e orar pela minha vida e me ajudar para que Deus trouxesse o livramento. E assim é você. Por mais intensa que seja a sua vida religiosa, haverá momentos em que será você e Deus. Você não poderá se apoiar naquele momento no seu irmão, na sua irmã, no seu pastor, na sua pastora. Haverá que ser somente você para enfrentar aquele quadro. E o segundo tipo de pessoas que a noite produz, primeiro nós já falamos, são pessoas que voltam atrás, que são derrotadas. Mas à noite, quando nós buscamos ao Senhor, ela é uma grande produtora de pessoas fortes, de pessoas com experiência, com graça, com paz, com tranquilidade, com domínio próprio. Porque o primeiro tipo de pessoas que a noite produz são pessoas que não têm domínio próprio, têm demônio próprio. Mas o segundo tipo são pessoas que têm domínio próprio. Por que tem domínio próprio?
porque quando nós caminhamos na direção do Senhor, a luz começa a brilhar sobre nós, e nós aprendemos a enxergar o momento de angústia apenas como uma noite, e não como uma eternidade. Nós aprendemos a olhar que depois da noite vem amanhã. A Bíblia diz em Hebreus que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Uma das coisas que Ele sustenta é o planeta Terra. E esse planeta Terra, ele está em constante movimento. E depois de uma noite, esse planeta, ele se movimenta e ele vai em direção ao Sol, e o Sol começa a brilhar sobre nós. De tal maneira que a noite não pode ser um momento para que eu e você desistamos, pelo contrário, haverá que ser um tempo de persistência, de paz, de tranquilidade, de convicção, de que essa terra, ela vai se movimentar no movimento de rotação, e quando ela virar do outro lado, o sol vai brilhar sobre nós em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. Quem é esse Nicodemos? Vamos continuar vendo o que a Bíblia diz sobre ele. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Aleluia. Diz assim que no verso 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Mestre, sabemos, plural. Sabemos, plural. Sei, singular. Presta atenção nisso. Olhe para o tio Horácio aqui. Você e eu precisamos urgentemente de uma comunhão com a palavra, para não andarmos dentro da mente dos outros. Quando Jesus diz: olha, é necessário que você nasça novamente. A fé tem que ser gerada dentro, em primeiro lugar, do seu coração. A Bíblia conta no livro de Atos um episódio em que Paulo estava sendo levado preso para Roma. Preso, ele era o preso. E aquela embarcação, ela era comandada por um homem, provavelmente um homem de muita habilidade. E de repente aquela embarcação encontrou uma tempestade terrível, e as pessoas começaram a jogar as coisas no mar, e alguns pulando para salvar sua própria vida, e o desespero se abateu sobre aquele lugar. Mas ali dentro existia um prisioneiro, que olhou para o chefe e falou assim: ó, companheiro, fica tranquilo, o meu Deus me revelou que nenhum de nós vai se perder nesse negócio aqui. Sabe, haverá momentos em que a vida vai nos olhar e vai nos enxergar como alguém que está no prejuízo, como um preso, como um humilhado, como um envergonhado, como um enfermo, como um derrotado, mas haverá que acontecer dentro da nossa mente a convicção de que alguém está no controle dessa bagaça. Amém? Você pode dizer um amém depois da bagaça aí? Precisamos entender isso, irmãos. O sabemos é pouco. Deus espera de mim e de você, eu sei. Assim disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha os amigos do lado dele,
mas ele é que tinha que ter convicção. E a Bíblia diz que ele Nicodemos deu uma ensaboada ali na bola, né? Falando nisso, até comprei uma bola, viu, Dudu, para a gente brincar com os meninos ontem. E falou para Jesus: somebody love, mestre, amado mestre. Rabi. Rabi é uma autoridade espiritual. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, amado mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ao que Jesus lhe respondeu, Jesus lhe respondeu? Jesus lhe respondeu? O que Nicodemos perguntou para Jesus? Nada! Ele fez uma afirmação. Mas às vezes as nossas afirmações estão lotadas de dúvidas. Às vezes não se escandalize com o que eu vou falar para você, mas às vezes a nossa própria prática religiosa está eivada de dúvidas. E Jesus percebeu que aquele homem, ainda que afirmando, ele tinha muitas dúvidas no coração dele. A Bíblia conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a história de dois irmãos. Um deles sai e gasta tudo. Foi para onde, irmãos? Foi para o submundo. O outro ficou na casa do pai e servia o pai de dia e de noite. E quando nós olhamos aquele texto e nós olhamos e falamos assim, gente, mas olha só, um deles ficou dentro da casa do pai, que coisa bonita, que homem, que coisa, o outro não, o outro é um vagabundo, foi gastar o dinheiro do pai. Mas o mais velho ficou na casa do pai, que bonito. Mas quando você vê o desfecho da história, que o filho mais moço volta, a Bíblia diz que o filho mais velho ficou triste. E o pai fala assim, olha, esse meu filho estava morto e reviveu. Nós vamos perceber, queridos, que tanto um quanto o outro estavam perdidos. Havia alguém dentro da casa do pai que estava morto. Quem sabe essa não é a minha ou a sua condição nessa manhã. Quem sabe as nossas convicções estão desmoronando, porque os nossos olhos estão voltados para as pessoas, no brilho dos olhos das outras pessoas, e estejamos pensando com a mente das outras pessoas, como dizia Nicodemos, sabemos, mas a resposta que Jesus queria era, eu sei. A Bíblia diz claramente, na multidão de conselhos há sabedoria, isso é claro. Não estou contradizendo isso, mas na multidão de conselhos há uma sabedoria, não várias. E nem sempre na multidão nós encontramos isso, irmãos. São os modismos que surgem por aí e que levam muitas vezes até o próprio povo de Deus a caminhos obscuros e a enfrentar noites, porque não sabemos o que nós temos para começar. No livro de Reis, no capítulo 4, conta a história de uma mulher viúva. Essa mulher ficou viúva e ela tinha um filho e o bicho estava pegando, irmãos. Na moral,
a meleca estava feita. E o profeta chegou para essa mulher e perguntou para ela: o que tu tens aí? Às vezes eu estou em meio a uma multidão e tem várias coisas, mas o que eu tenho? Quais são as minhas condições? Qual é o meu grau de compreensão para enfrentar essa dificuldade que está diante de mim? Diz a Bíblia, continuando no texto, que em resposta, verso 3, Jesus declarou, Jesus deu uma resposta para um turbilhão de perguntas que estavam dentro da afirmação de Nicodemos. Quais as dúvidas que têm batido a sua mente nessa manhã? Precisamos saber isso, irmãos, de nós mesmos. Não, eu não preciso saber da sua dúvida, mas eu preciso saber da minha dúvida. E Jesus então respondeu: ninguém, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, Jesus desmonta toda a estrutura religiosa daquele homem, toda. Ninguém pode ver. Mas espera aí, Nicodemos não era um homem religioso? Orava, jejuava, lia as escrituras, estudava, pregava, ensinava, aprendia. Mas espera aí, por que aquele está dizendo que se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Será que ele não estava vendo o reino de Deus? Será que aquele sistema em que ele estava inserido não lhe permitia enxergar as verdades espirituais? Essa é uma hipótese que deve ser pensada. Ele via uma prática religiosa, mas ele não via um controle de Deus sobre a vida dele. Não pode ver o reino de Deus. Porque às vezes quem está reinando sobre a nossa vida é o diabo, queridos. Está nos controlando. Dentro da própria sinagoga. Se você entende o que eu estou falando, levante sua mão, deixa eu ver. Preste atenção nisso. E aí Nicodemos começa a entrar em parafuso, porque afinal de contas era noite. Mas como pode ser isso? Pode porventura um homem voltar ao ventre materno e voltar a ser criança? E Jesus, ao invés de facilitar, falar: não, Nicodemos, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu desenhar aqui para você entender. E Jesus fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito. E agora não pode o quê? Entrar no reino. Porque às vezes, irmãos, nós estamos inseridos dentro de um contexto religioso. Nós vemos tudo acontecer na vida de tantas pessoas, mas a nossa vida não está acontecendo, porque, na verdade, nós vemos, mas não entramos. Somos como que espectadores. E a Bíblia diz: não pode entrar no reino dos céus. E nós precisamos de um governo sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz, o próprio Pedro nos ensina isso, que em Cristo nós somos transportados
do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E diz assim, verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí ele explica: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Verso 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Quanto mais Jesus fala com Nicodemos, mais Nicodemos vai se confundindo na história. E agora então Jesus fala para ele: mas você não é mestre em Israel? Por que você não sabe disso? Sabe por quê, irmãos? Vocês viram quando o Jorge abriu essa reunião, ele pegou um texto do Antigo e um texto do Novo. Um texto de Neemias, depois Hebreus 4:12. Durante algum tempo, isso já tem algum tempo já, eu tinha uma certa dificuldade em ficar lendo o Antigo Testamento, porque eu li naquela época, em João no capítulo 1, versículo 18, que a Bíblia diz assim: ó, ninguém jamais viu a Deus, o Filho do homem que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu pensava: gente, mas se eu quero conhecer a Deus, então eu tenho que ler a partir de Jesus. Mas a Bíblia foi me mostrando que Jesus está no Gênesis. Então toda a Escritura é importante de ser contemplada diante de uma dificuldade. A Bíblia diz assim, olha, no Evangelho de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio João vai dizer: o que vimos e contemplamos com os nossos próprios olhos a respeito do verbo da vida. A Bíblia diz: ele estava no princípio com Deus e nada do que foi feito se fez a não ser pelas mãos dele. Por aí vai. Nós vamos ver em vários momentos Jesus no Antigo Testamento. Nicodemos, ele vivia um tempo de religião, mas ele não tinha uma compreensão do conjunto da Bíblia. E agora nós vamos concluir essa palavra ainda antes das 11 horas, ou às 11 horas, lendo o capítulo 36 do livro de Ezequiel, porque foi isso que Jesus mandou naquele momento o nosso amigo Nicodemos rever. Ezequiel capítulo 36, quando ele faz a citação sobre tudo isso, preste atenção nisso. Se você gosta da matéria de história, talvez você está me ouvindo na sua casa, ou talvez você até professor ou professora de história, pegue seus livros de história e compare com esse capítulo 35, 36, 37 e 38 de Ezequiel, e depois você vai no seu livro de história, e você vai ver que a história, a ciência da história, relatou exatamente o que está aqui nas Escrituras Sagradas. Eu quero te mostrar isso, para mostrar para você que Deus é fiel, apesar da noite que se abate sobre a sua vida. Se você aprender a buscar Jesus, Ele vai abrir os seus olhos, e vai ser manhã, e o sol vai brilhar forte sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrebente.
Para que se arrebenta, não, irmão? Para que se arrependa. Ó o perigo do entusiasmo de um pregador, tá vendo, irmão? Mas vamos ver isso aí. Vamos ver. Eu quero mostrar para você a história, porque quando você olha a história, você acredita. Durante muito tempo nós aprendemos que a fé é você crer naquilo que não aconteceu, isso é certo. Mas quando você somente crê naquilo que não aconteceu, você está tendo fé na fé, ou então pensamento positivo. O pastor Elton nos falou sobre isso semana, quarta-feira, não foi, pastor? Não é isso, irmãos. Ter fé significa você olhar a história e falar, gente, mas se isso aconteceu lá, vai acontecer aqui. Hebreus, antes de dizer lá que a fé é a certeza de fatos que se não veem, ele vai contar toda uma história do passado. E mais do que isso, voltando um pouquinho na própria carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde ele vai falar sobre fé, no capítulo 10, ele vai dizer que as coisas do Antigo Testamento são as sombras de coisas melhores que viriam. E aqui nós temos uma aula de história. Diz assim, verso 13, nós podemos falar a partir dele, para aproveitar nosso tempo. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor. Como de fato dizem a você, você devora homens e priva a sua nação de filhos, você não mais devorará nem tornará a sua nação sem filhos. Palavra do soberano, o Senhor. Paremos aqui um pouquinho, o soberano. Há um soberano sobre todas as coisas. Olha, presta atenção numa coisa, a minha prática religiosa, ela não está acima da soberania de Deus. Deus não tem compromisso com a minha prática religiosa, com os meus sonhos, e sim com a palavra e o propósito dele. Quantos entendem isso? Eu posso ter 1000 sonhos no meu coração, mas o que vai determinar é a soberania de Deus. E para a gente entender isso, nós temos que fazer que nem Nicodemos. Falar, eu sei que eu sou uma pessoa religiosa, mas mais do que isso, eu preciso de conversar com o meu mestre. E aqui ele usou esse texto menor que nós lemos aqui, ele usou a palavra soberano por 2 vezes. Deus é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Presta atenção numa coisa, não adianta espernear não. Não adianta. O propósito de Deus vai se cumprir. Amém? E ele diz assim, eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. É aqui que nós temos que nos apegar. Sabe, irmãos, porque às vezes como crentes, nós estamos vivendo uma vida, e às vezes nós somos envergonhados, já perceberam isso? Além de mim, alguém já foi envergonhado por ser crente, as pessoas olham para a gente e falam, mas escuta, mas tu não é crente, por que isso aconteceu com você? Você não ora tanto, não jejua, não vai na igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tanto é que as escrituras dizem, por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Às vezes nós somos confrontados com essa palavra. Verso 16, de novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, e agora, olha irmãos, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Já paraste para pensar na impureza menstrual da mulher? Eu não sou mulher, mas eu convivo com uma mulher, tive 2 filhas, tem 3 netas.
E modéstia à parte, conheço bem a de menstruação. E você que é da área da saúde, você vai entender o que eu estou falando. O que é a menstruação? A menstruação, vou dar uma aula de biologia, meus irmãos, nada mais é do que um útero preparado para conceber. Um útero preparado para gerar vida. Um útero preparado para acomodar e fazer com que cresça um potencial da perpetuação animal. Mas às vezes isso não acontece. Aliás, às vezes não, muitas vezes, né? Já pensou se acontecesse a toda a menstruação, não caberia mais gente nesse universo. Mas para a gente entender a analogia, como a Bíblia quer nos ensinar isso. A impureza da menstruação é como se fora uma frustração de um útero que preparou, mas não aconteceu. E às vezes a Bíblia usa essas expressões tão fortes, tão aparentemente escandalosas, para nos ensinar. Havia uma expectativa, porque a Bíblia diz assim que Deus falou para o homem para ele governar sobre a terra, e o homem, a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens, e Ele dando a terra para nós, nós entregamos o poder, a chave da terra para Satanás. Isso é uma menstruação, irmãos. Me escandalizo com as expressões que eu estou usando aqui não, que são verdadeiras. E diz aqui, que essa contaminação era interpretada com Deus como uma impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações. Diáspora, se você que está me ouvindo, diáspora. E eles foram espalhados entre os povos. Para a gente entender muito bem isso aí, nós podemos ir no final do século XIX, depois século XX e sobretudo meados do século XX. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque o tempo não nos permite isso. Eu os dispersei entre as nações, verso 19, e eles foram espalhados entre os povos, eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, esse é o povo do Senhor. Ele está perguntando para mim, qual é o meu e o seu testemunho como povo do Senhor? Esquisito isso, né? Sabe, irmãos, quando eu fiz faculdade, todo mundo me conhecia lá por pastor, ninguém sabia meu nome. Mas eu percebia que quando eles me chamavam de pastor, eles esperavam de mim um bom testemunho de um homem de Deus. Quando eu e você tivermos aquela vontade de pecar, isso nos acontece todo dia. Talvez você seja bem mais santo do que eu, mas eu tenho tanta vontade de pecar, irmãos, porque em mim reside um corpo mortal. É o mesmo que era de Paulo, é o mesmo que talvez esteja em pelo menos 2 pessoas aqui dentro. Vontade de pecar. Menos Batista. Senão os irmãos estão nos ouvindo pelas redes sociais, como não conhece o pastor Horácio e sabe que não sabem que ele às vezes exagera, mas as pessoas estão ouvindo o nosso proceder. A nossa ação, ela fala muito mais do que uma Bíblia debaixo do sovaco. As pessoas estão olhando para nós. E é o que aconteceu com o povo judeu. A Bíblia diz que eles foram por todas as partes. Ontem eu falei de manhã sobre isso com a Elizabeth.
Eles foram por todas as partes, eles acabaram se adaptando aos costumes daqueles povos. Se você for estudar um pouquinho sobre o surgimento do povo samaritano, você vai perceber isso. Esse povo samaritano são o próprio povo de Deus que, indo como escravos para outros lugares, eles acabaram se acostumando às práticas daquelas pessoas. Já deu 11 horas. Mas diz assim, verso 20: por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome. É o que está escrito aí na sua Bíblia, Nova Versão Internacional. Então ele diz, no verso 21, tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas, pois eu tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Vide a história, final do século XIX, início até meados do século XX, quando acontece o movimento sionista, em que os judeus que haviam sido espalhados por todo o planeta começam a retornar para Israel e comprar terras dentro de Israel. Isso culminou com o mês de, se não me engano, maio de 1948, quando numa reunião da ONU, um homem brasileiro, Oswaldo Aranha, presidindo aquela sessão da ONU, ele ali decide, não somente ele, mas o Conselho da ONU, decide pela recriação do Estado de Israel, se cumprindo a palavra de Deus. Um povo que esteve durante 2000 anos perdido entre todas as nações, agora é uma das maiores potências do planeta. Paulão aqui, que trabalha em segurança pública, sabe disso. O serviço secreto israelense é o melhor serviço secreto do planeta. Os agentes de segurança israelitas são os melhores. Eu tenho um sobrinho na cidade de Goiânia que ele trabalha nessa área, e ele foi treinado por soldado israelense. E sabe o que ele falava para mim? Falava assim: ó tio, eu ficava a 2 metros do cara, e ele me jogava a arma dele na minha mão e falava para mim assim: ó, põe a arma na cintura e atira em mim, pode atirar. Assim é o treino deles. E eu não sei como, tio, mas antes que eu pensasse em puxar o gatilho, o cara já tinha me desarmado e eu já estava imobilizado no chão já. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer que a promessa de Deus, ela não falha. E é isso que o nosso amigo Nicodemos não percebia. Nicodemos estava querendo dar uma ajudinha para Deus com as suas práticas religiosas. Ele estava querendo quebrar o galho de Deus. Deus, você não vai dar conta não, aqui se não for nós aqui, esse negócio não vai para frente. E Deus falou: calma aí, ô Nicodemos, espera aí, bicho. E aqui, irmãos, vamos concluir então. Pois eu, verso 24, eu os tirarei de dentro de todas as nações, os juntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Ele está se referindo aqui o que, irmãos? Veio João Batista no deserto pregando o batismo para
remissão dos pecados. Olha só. Ele está falando: ô Nicodemos, calma aí, cidadão, espera aí. A você cabe entender o Deus que você serve e ter uma vida de adoração. Porque se você de fato tem uma adoração que seja legítima, o seu coração vai mudar. E mais na frente ele vai dizer, provavelmente no próximo versículo, nós não vamos ler, você pode ler na sua casa: e tirarei de vós um coração de pedra, acho que é no verso 26, se não me engano, e colocarei em vós um coração de carne. Ele fala de uma tábua de pedra, em que nós olhamos ela, e agora nós temos que cumprir aquilo. Mas ele fala de um coração de carne, um coração desejoso em ser santo, porque entende o Deus a quem serve. Não um coração que obedece rituais prescritos numa pedra, mas tira esse coração de pedra. As irmãs do louvor, se quiserem subir, nós já estamos concluindo. Tira esse coração de pedra e coloca dentro de mim e de você um desejo ardente de servi-lo. Um desejo, não é uma obrigação. Quantos entendem o que estou falando? Um desejo. Sabe, irmãos, o pecado ele mora dentro de mim, dentro de você, porque nós ainda estamos na carne. E às vezes estamos muito na carne. Mas o que Deus pretende não é fazer com que eu e você o obedeçamos por uma prescrição escrita numa pedra, mas por um desejo de consagração a Ele, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nessa manhã. Sabe, queridos, o farisaísmo é um negócio pesado, cansativo, cheio de regras. Jesus falou: olha gente, esquece esses 632 ou 633 ordenanças aí, que está no livro da lei. Vamos amar a Deus e buscá-lo. Se você, a despeito de toda a sua busca, de toda a sua fidelidade com essa igreja, com a igreja onde você congrega, se ainda assim você tem enfrentado noites, e essas noites têm sido intensas ao seu coração, há um convite para você nessa manhã, para que você respire profundamente, puxe o ar para dentro dos seus pulmões nesse momento, e espere na fidelidade de Deus a sua palavra. Se essa palavra foi liberada sobre a sua vida em algum momento, fique tranquilo, ela vai se cumprir. Uma palavra foi liberada pela boca do profeta Ezequiel, e um homem muito religioso não a compreendia, mas Jesus falou: olha, é isso aí, olha lá para trás. A Bíblia diz: derramarei sobre vós o meu espírito e vivereis. Deixe o Espírito de Deus falar com você nessa manhã. Deixe com que se faça um sol diante dos seus olhos espirituais. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 1. Ele fala que ele estava orando para que Deus abrisse os olhos do entendimento do coração nosso. Eu não sei qual é a dúvida que você tem no seu coração, talvez sejam tantas quanto Nicodemos. Não sei qual é a angústia, o medo, o pavor que se abate sobre você, de tal maneira que essa manhã de domingo seja na verdade uma noite na sua vida. Mas há um Deus que zela pelo nome dele. Ele diz assim: olha, por causa do meu santo nome, e ele de fato vai te acudir,
onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pedir a Deus que os olhos do seu coração sejam iluminados nessa manhã. E depois dessa oração nós estaremos concluídos, porque eu sei que muitas irmãs aqui têm a incumbência ainda de chegar em casa e preparar o almoço para a família. Mas eu não posso deixar com que você saia daqui sem orar pela sua vida, em nome de Jesus. Depois nós estaremos encerrando com uma canção e Deus vai te abençoar nessa semana, para que você extirpe do seu coração todas as dúvidas e entenda que há um Deus que é fiel, e que a partir de hoje você pare de usar a expressão sabemos e use a expressão de Jó, eu sei. Isso é muito importante. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, que bom o Senhor ter nos permitido estar aqui reunidos em Teu santo nome, porque a Sua palavra diz que onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes o nosso coração esteve na noite cheio de dúvidas, de angústias, medos, inseguranças, desconfiança até da sua fidelidade, da sua palavra. Mas nessa manhã nós queremos, assim como Nicodemos um dia foi ensinado pelo Senhor, queremos ser ensinados pelo Teu Santo Espírito, para que tenhamos, ó Deus, paz, para que esse momento de angústia que enfrentamos não seja um fim, mas um meio em que o Senhor nos submete para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Que essa igreja, os irmãos que estão nos ouvindo também nas redes sociais, aqueles que não puderam vir a essa reunião e nem estão também acompanhando pelas redes sociais, mas que todos indistintamente tenham os olhos do coração iluminados nessa manhã, para que possam enxergar a vida numa perspectiva muito mais ampla, não de momento, mas de eternidade, em nome de Jesus. Abençoamos cada irmão, cada irmã que aqui está, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue sendo a luz para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos vão continuar ministrando no louvor. Se você deseja ir para sua casa, precisa ir, você está liberado. E glória a Deus, à tarde estaremos aqui novamente em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama.